Os professores, a gente sabe que desempenham um papel fundamental na vida das crianças e dos adolescentes. Isso vai muito além do ensino de conteúdo acadêmico. O professor está na linha de frente da observação dos comportamentos dos alunos e muitas vezes podem ser os primeiros a identificar sinais de distúrbios ou até mesmo de transtornos. Hoje vamos conversar com a psicóloga Rosânia Campos para entender como os educadores podem atuar nesse processo e a importância da parceria entre a escola, a família e os profissionais da saúde. Sempre lembrando que você que nos acompanha também pode participar mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp. Boa tarde, Rosânia, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo esse convite, estar aqui de novo conversando sobre um tema tão importante. E logo que a gente já está aí, né? Começando mais um ano letivo. Para os professores é aquele momento já de reencontro, de debates, o que a gente vai trazer de novidades esse ano, quais os desafios. E também, para a gente, agora estratégia, porque eu sei que tem muitos pais, muitos cuidadores, muitos responsáveis prestando atenção agora nesse momento. E talvez seja importante a gente melhorar, ampliar esse ponto de vista. E por que a gente traz esse assunto à tona, Rosânia? Uma influenciadora e esposa de um jogador da seleção brasileira, ela foi para as redes sociais reclamar que a professora disse que o filho dela podia ter TDAH. Ela ficou indignada. Dá só uma olhada. Aí eu pago escola para eu ouvir o meu filho me falar que uma professora falou para ele que ele tem probabilidade altíssima de ter déficit. Você falou hard. Yes, you told me this. Não. Eu falei que Tell me again. eu posso ter possibilidade média pra cima. Então pronto. Mas não é alta. Média pra cima é hard. Uma professora vai falar pro meu filho que ele tem probabilidade média pra alta de ter déficit. Ah, mas agora eu quero saber quem é e vou levar no CREA. Como é que a gente fala isso? Na moral, ela tá mexendo com quem tá quieto. Essa é a Belle Silva. Depois desse vídeo, ela até voltou às redes sociais para dizer não foi bem assim que eu quis dizer, mas de qualquer forma o assunto estava posto. Rosânia, esse tipo de situação é comum? Os professores enfrentam esse tipo de questionamento? Infelizmente. Né? E eu digo infelizmente porque nós temos aí, principalmente nos últimos anos, assim, uma campanha muito forte para desqualificar o profissional que todo mundo sabe, mundo mesmo, que é um profissional fundamental, que é o professor, a professora. Então, esse tipo de comentário, esse tipo de comportamento desta mãe, que ela entende que está em defesa do filho, é totalmente equivocado e incita, né, uma desqualificação e um enfrentamento desnecessário com a escola, que seria o espaço que seria aliado dela, né, para pensar o bem-estar desse seu filho e filha. Claro que a nossa escola, a gente tem muito que avançar. Com certeza a nossa formação ainda temos muito que melhorar, mas a escola nossa ainda é um dos lugares mais democráticos, mais coletivos, e os profissionais da educação no Brasil, diferentemente de que muita gente fala, eles têm uma competência que eu às vezes brinco, só não fazem chover na sala. Conforme o lugar até fazem, né? Então, infelizmente, esta postura, ela cria um cabo de guerra desnecessário entre escola e família. Rosânia, a gente sabe, né, e a gente conversava disso antes da entrevista, a questão do diagnóstico fast food, né, assim, de ter um comportamento, uma atitude, então já, qualquer pessoa já, né, dar um diagnóstico, não é bem assim também. Então, é sempre o bom senso, né, quem é a professora para dar o diagnóstico? A professora não deu o diagnóstico, pelo que eu entendi, a professora indicou para o adolescente, né, que não é criança ali. A professora não tem essa capacidade, não, ela não tem a autoridade, se for para prescrever, mas ela tem uma coisa chamada conhecimento tácito. Ela consegue, pela sua experiência, observar que tem algo ali que merece uma atenção maior. Agora, aí você traz a outra questão que nós vivenciamos hoje. Qualquer comportamento
desviante, eu tenho que enquadrar em algum lugar. Isto está sendo um problema nacional severo, que está dando repercussões no Ministério da Saúde e mundial. A OMS já tem pontuado os problemas de diagnósticos apenas por protocolos, esquecendo os diagnósticos diferenciais. Nós temos organizações de psicólogos, tanto em nível nacional quanto também mundial, para chamar a atenção do que você falou, desses diagnósticos fast food, eu chamo de diagnóstico express. Então nós não estamos aqui, nós estamos de novo dizendo, o diagnóstico é algo sério, demorado, implica em muitos olhares e, mais do que tudo, a família, ela tem que estar aberta, porque a família vai trazer as informações, em especial quando é sobre a criança e o adolescente. Eu sou psicóloga, eu vou perguntar, Kathleen, mas me conte, como é que é a rotina da sua criança? Eu vou perguntar para a criança, mas você é mãe, você é adulta responsável, e eu preciso que você seja honesta. E a escola, o que a escola é hoje ainda um dos locais que mais consegue fazer prevenção. Tem crianças que a professora começa a observar que tem algo diferente na audição lá no berçário, com a visão, Então, e aí a escola pontua para o pai e para a mãe, será que não vale a pena? A criança está demorando a falar, o que tu achas? Vamos pedir uma ajuda de um profissional? São indicações. Agora, Rosânia, recentemente o governo federal proibiu o uso de celulares na escola. Mas aí o professor pergunta para o pai, qual o tempo de tela dessa criança? Então, seria o tempo de tela fora da escola. Então, é nesse sentido que é bem importante esse diálogo muito franco, muito aberto. Muito aberto. E, de novo, assim, historicamente, a gente vai se construindo num jogo do empurra. A culpa é da escola, a culpa é da família. E, no final, ninguém ganha. Só quem ganha é a criança tomando remédio. Então, nós temos que sair desta lógica. Família, escola. Vamos pensar. Nós tivemos que ter uma lei federal para proibir um dispositivo que é comprovado que vai fazer a atenção ficar mais difusa, que vai trazer prejuízos se usado equivocadamente. E por que nós tivemos que ter essa lei federal? Porque nós adultos não conseguimos dizer o não para a criança. Então veja, nós temos um problema aqui, geracional. E como que a gente faz? A escola é determinada e a lei da escola, os pais têm que entender uma coisa. A escola tem regras. Quando você matricula, você assina. É aquela regra que está valendo. Não é porque é meu filho, que é tão especial para mim, que ele não vai ter que cumprir a regra. Ao mesmo tempo, a escola tem que dialogar com a família para respeitar essa família também. Porque tem coisas que a família vai poder dizer, isto eu quero, isto eu não quero. Então eu acho que aqui a gente vamos priorizar diálogos e vamos pensar como vamos conversar. Fundamental. Mas, gente, professor e professora, meus quase 30 anos de experiência, eles são os meus primeiros radares, sabe, para trazer. Tem às vezes questões que ele traz e a gente diz, não tem, vamos lá, vamos conversar, vamos orientar, porque vai implicar orientação para a família também. E o olhar é diferente. O olhar de um pai e uma mãe para um filho é diferente de um olhar de um professor. Totalmente, a gente conversando antes, eu sou mãe de um filho. Eu tenho um filho, eu estou aprendendo a olhar e eu estou vendo uma criança. A professora que está lá no berçário, ela tem 10 anos de experiência. Ela já passou cuidando de muitas crianças. Então, ela já dá conta. Inclusive, o maior apoio para os pais na hora de tirar a fralda de bebê. A escola. A gente antes tinha as comadres. Nós estamos numa outra organização social. As avós estão trabalhando. Então, quem é que dá o apoio? A escola. Rosane, chegou uma mensagem no nosso WhatsApp, vou pedir para a produção colocar na tela. Acho que ao notar sinais de transtorno, o professor deve comunicar à direção. Eles devem então tomar as medidas necessárias para chamar os pais e ter uma conversa. O professor pode identificar o problema e encaminhá-lo para a direção. Suzana de Araquari participando conosco. Agradeço a sua participação, Suzana. E, Rosânia, a gente também é necessário trazer um ponto, essa comunicação não ser feita diretamente ao aluno também para não expor ele. Então, eu ia dizer, Suzana, perfeito o teu encaminhamento. A gente observa
como é que eu vou dizer para a criança? Se eu estou só suspeitando, eu não sei como vai chegar para a criança, eu não sei como vai chegar para o adolescente, né? E eu estou com uma hipótese. Então, o encaminhamento eu chamo a coordenação, a direção, o responsável e digo, olha, eu acho que esta criança, né, merecia. E aí a escola, daí cada escola tem o seu procedimento, conversa com os responsáveis. Nós também temos que cuidar porque a gente acha que está numa sociedade que respeita muito as crianças e adolescentes. Não, a gente ainda faz muita exposição e não é mimimi. Né? Eu trabalho com os adultos e eu tenho adultos que me relatam situações de escola que foram para a vida, as marcas. Então, nós temos que sempre estar cuidando de como que eu vou marcar, como que eu vou falar. É a velha história, a criança tirou uma nota baixa e eu anuncio, olha, tem que estudar mais na frente da sala inteira. Olha, fulano ganhou 10. Porque, veja, também para aquele que tira a nota boa é um peso às vezes. Eu pergunto, por que eu tenho que expor? Eu quero ajudar? Se eu quero ajudar, não existe necessidade de exposição. Maravilha. É um assunto que não esgota aqui, mas que a gente traz à luz, né? Traz a reflexão para, como a Rosânia colocou, nesse início de ano, que é o momento de ajustar a vela, né? Ajustar ali a rota que a gente quer seguir. Rosânia, muito obrigada. Um feliz ano novo. Seja sempre bem-vinda. Eu agradeço novamente essa oportunidade, né, da gente poder estar falando com as famílias, com os professores. E assim, né, Catherine, vamos pensar em trabalhar mais no diálogo, família e escola. A gente não está em lados opostos. E, gente, não tem essa eu tô pagando, certo? Não é essa a questão. A questão é você está escolhendo uma boa educação para o teu filho e a tua filha. Mas esta educação, ela é feita conjuntamente.